Quer conhecer tudo sobre o estilo de vida simplesmente excelente? Então vem com a gente, porque esse episódio foi feito pensando em você, não é, Sabrina? Exatamente, estamos na terceira temporada, esse é o 22º episódio exclusivo para você, Mulher SE, com a segunda participação somente da Letícia e da Sabrina, para contar mais detalhes. Então pega o teu café e vem ter um tempo simplesmente excelente conosco. Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Esse podcast que é para você, mulher cristã multitarefa. E o episódio de hoje está mais do que especial. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Soares e tô aqui com a minha amiga. Olá, mulherada SL, que prazer. Um episódio só nosso. Só nosso. Esse aqui é o 22º da terceira temporada e a gente fez questão de, nessa temporada, gravar um episódio somente nós duas para falar um pouquinho mais detalhado do estilo de vida simplesmente excelente. Exatamente. Esse é um episódio para quem quer conhecer mais sobre os conceitos do SE. Aquela pessoa que quer aprender mais a como ter esse estilo de vida, como aplicar. Então, esse é o lugar certo, esse é o episódio certo para você acompanhar e colocar em prática já, né? Porque a gente vai falar de muita prática aqui também. Isso, porque o que acontece, né? A mulherada que está chegando aí, todos os episódios a gente foca em um tema específico. Mas esse aqui nós vamos focar no simplesmente excelente como estilo de vida. Isso. Então a gente vai falar, vai esmiuçar aí tudo que a gente trabalha no Simplesmente Excelente. Então, por isso que aquela mulher que é sua amiga, que você ainda não convidou para fazer parte do SE, esse é um episódio para mandar para ela. Exatamente. E nós vamos começar aqui já agradecendo os nossos patrocinadores, iniciando pelo Espaço Lieve, que nos cedeu esse espaço tão lindo. Afinal, esse aqui é o primeiro episódio dessa terceira temporada nesse formato. Uau. E olha que lindo que nós estamos aqui nesse espaço. A Clínica Lieve fica aqui em Alphaville, em São Paulo. E você, mulher, quer ser bem cuidada, tem que vir para cá. Aqui nós temos cuidados com a saúde da mulher em todos os âmbitos. Tem fisioterapeuta, tem ginecologista, tem nutrólogo, tem nutricionista. Então, você precisa vir aqui para ser bem cuidada. Tem um espaço de spa, massagem. É incrível. E fica aqui o nosso agradecimento para a Clínica Lieve e o convite para você seguir lá no Instagram, @LieveSaúde. E eu preciso também agradecer a loja Alpha Home, que tem tudo para o seu podcast e que é parceiro nosso aqui no Simplesmente Excelente Podcast também. Inclusive, se você quer fazer o seu próprio podcast, eles fazem todo o projeto e lá na Alpha Home você encontra também todos os equipamentos que você precisa para fazer o seu podcast da melhor forma possível. Fica lá no Centro Comercial, aqui de Alphaville, muito fácil de você encontrar. Mas tem mais? Tem mais. Eu preciso agradecer o nosso patrocinador master, nosso patrocinador número 1, que é @SouProduções. A Sou Produções, ela prepara os nossos conteúdos, tem essa qualidade excelente. Você pode saber mais dos serviços da Sou Produções, agora em São Paulo, acessando aqui o Instagram. Então, fica a dica. Você que acompanha o nosso material sabe que tem muita excelência. E, claro, né, nesse espaço aqui em São Paulo, que também é a novidade dessa temporada, né? Geral, as 2 temporadas a gente fez no Rio Grande do Sul e agora a gente está aqui em São Paulo. A gente tinha que estar bem apresentado. Com certeza. E aí a gente precisa agradecer a Lu, que foi a nossa maquiadora, a maquiadora das rainhas. Também está aqui o @ dela. Então, olha como a gente ficou mais simplesmente excelente, né? Ainda mais aqui nesse espaço lindo. E assim, vamos agradecendo os patrocinadores. E você que tem interesse em ser patrocinador do Simplesmente Excelente, entre em contato conosco, que tem espaço para a sua empresa também. Exatamente. Sá, nós estamos todos os dias lá no Instagram com conteúdo novo, conteúdo de qualidade, falando de pilares, falando de conceitos. E nesse episódio de hoje, nós vamos aprofundar esses conceitos para que a mulher que está chegando agora, conhecendo o SE, ela possa, de fato, entender o
que estilo de vida é esse? E não tem como a gente começar de uma forma diferente do que falando sobre o que é um estilo de vida. Porque quando a gente começou Deus colocou no nosso coração um projeto do Simplesmente Excelente, a gente ficou pensando assim, mas o que o Simplesmente Excelente vai ser na vida da mulher? Vai ser algo que ela vai, uma vez que outra, colocar em ação, vai ser um conceito que ela vai carregar na vida dela. O que vai ser? E aí eu lembro que nós estávamos numa cafeteria, numa reunião, e tu falou assim, é um estilo de vida, Lê. É uma forma de viver. É algo que vai contemplar todas as áreas da vida daquela mulher. E ela vai poder usar todos os dias. E, a partir daí, nós entendemos que, de fato, esse conceito do Simplesmente Excelente poderia e deveria se tornar o nosso estilo de vida. Então, quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de algo que não é para um momento, mas é para todos os dias, o dia inteiro, em todas as áreas, não é? Exatamente, exatamente. E também lembrando, né, que esse episódio, Simplesmente Excelente como estilo de vida, é para mulheres cristã, multitarefas. Então, você que está chegando, nosso objetivo é alcançar você, mulher, que tem muitas responsabilidades, que é ativa no mercado de trabalho, que é estudante, que é ativa na igreja, uma mãe que é ativa no lar, né? Porque uma mãe leva os filhos para a escola, cuida do lar, olha quantas responsabilidades. Então, para você, esposa, é para você, mulher. E aí, como é um estilo de vida, ele vai se aplicar nas suas responsabilidades, no seu dia a dia, na sua rotina. É uma decisão que a gente toma todos os dias aplicando os conceitos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, é um estilo de vida. Serve para todos os dias, o dia inteiro. Serve para tudo que nós vamos fazer. Por isso, a gente se alegra tanto em Deus ter nos dado esse conceito, porque a gente percebe que é algo muito completo. E quando a gente decide se tornar essa mulher simplesmente excelente, o resultado, a colheita dessa semeadura, ela é muito boa, ela é muito gostosa. Porque, a gente pensou o simplesmente excelente para a mulher cristã multitarefa, porque é muito o nosso próprio perfil. Exatamente. Quando a gente olha para a nossa vida, nós duas somos mulheres que nós vivemos essa vida dinâmica. Nós ainda não temos filhos, mas em breve teremos, que aí é um acréscimo, mas ela serve sim para a mulher que tem filhos também. Mas o nosso dia a dia ele é intenso. Então, nós somos pastoras. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois você fala de você, né? Eu sou pastora, tenho a minha casa, minha família, né? Meu marido. Tenho um trabalho no Simplesmente Excelente, que envolve todos os dias a gente estar ali criando conteúdo, falando com mulheres, pensando, sonhando esse projeto. Dentro da igreja tem as responsabilidades. Também trabalho com política, que é o meu chamado, onde eu me formei, estudei, entendo que é uma área onde o Senhor tem me chamado para estar. São assuntos tão diferentes. Tem a vida social, com amigos, tem a família que mora longe, e aí é uma dinâmica para a gente conseguir estar perto e tudo mais. E, então, assim, nós somos um exemplo de uma mulher que faz muitas coisas, que está atuando em diversas áreas e que, ainda assim, entende que a vida ela não pode apenas passar assim, passar batido. Ela precisa ter um propósito, ela precisa ter clareza em tudo aquilo que a gente faz para a gente manter o nosso coração alinhado com os planos do Senhor. Porque, afinal, para a gente, o que mais importa é agradar o coração de Jesus. Uau. Isso é o que nós carregamos na nossa vida como mais importante. Então, apesar de termos muitas funções, nós entendemos que todas elas têm um propósito, elas precisam estar ligadas, e eu não posso, por isso, fazer as coisas de qualquer jeito. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Eu lembro que quando a gente estava escrevendo, sonhando com Simplesmente Excelente, pensando, olhando para nós, para essa mulher com muitas responsabilidades, ativa, proativa, enfim, e pensando em você. E eu lembro que daí a gente escreveu, né? 2 amigas apaixonadas pela vida e pela Bíblia. Isso. Era como a gente se descreveu, porque, de fato, a gente não quer viver essa vida de qualquer jeito. Isso. Precisa ter significado, precisa ter propósito. Então, esse material, esse conteúdo simplesmente excelente, esse estilo de vida,
também é para você que quer descobrir o seu propósito, redescobrir, fortalecer a sua identidade. Então, é também resposta para essa mulher. Quando a gente estava pensando, sonhando, olhando para a palavra de Deus. Isso. E aí veio, né, o conceito da excelência, veio o conceito do simplesmente. Então, a gente começou falando do estilo de vida, né, que foi o ponto de partida. Tá, mas o SE vai ser para um curso? Vai ser uma palestra? Não, o SE vai ser vida na vida. É isso. E a gente pratica isso. A gente aplica isso. Então, é possível realmente abraçar esse estilo de vida e determinar, escolher esse estilo de vida no seu dia a dia, nas suas multirresponsabilidades. Porque isso. é possível, é viável. E no final do dia você vai sentir essa mulher realizada que a gente tanto fala. Isso, que é o ponto final. É o lugar onde nós realmente queremos estar, queremos chegar. Porque uma vida só para pagar boleto não faz sentido. Sobreviver, né? Sobreviver, exatamente. Não é sobre isso, não foi para isso que Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário. Então, dentro da sua dinâmica de vida, dentro da sua forma de viver, daquilo que Deus, da sua porção, daquilo que Deus tem para você, é possível você aplicar. Por quê? A excelência, ela é essa condição de você fazer o melhor na condição que você tem, não é assim? Exatamente. Quando começou tudo pela excelência, né? E a nossa referência de excelência é o próprio Deus. A criação revela isso já de início. Já revela que Deus, quando ele fez a criação, ele olhou e viu que era muito bom, que é um dos significados da excelência. Quando a gente vai pesquisar o que significa a palavra excelência, vai trazer ali, que é aquilo que é excessivamente bom. Muito bom, extraordinário, magnífico, notável. Então, a nossa referência de excelência é o próprio Deus. Sim. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele sempre deu o seu melhor. Ele deu Jesus para nós. É o melhor que ele tinha. Sim. Então, é a nossa referência de excelência. E nós aqui, como representantes, como mulheres que querem ser bem-sucedidas em qualquer área da sua vida. Então, por exemplo, estou falando agora especificamente para mulheres na carreira. Você quer ser bem-sucedida, você precisa entregar com excelência. Isso. Porque a excelência é sobre isso, é sobre entrega. É isso. Mas sempre lembrando que é o melhor na condição que nós temos. Isso. Então, considerando os teus recursos, as tuas habilidades, o teu tempo, a tua disposição. Então, a gente olha para isso, olha para essa mulher e entende assim, o que ela tem de melhor. É isso. Como ela pode entregar. Isso é excelência. Então, a gente precisava levantar a bandeira da excelência para falar sobre esse estilo de vida. Exatamente, Sá. E como a gente se conhece e encontra no caminho muitas mulheres que também têm esse perfil de executoras, fazedoras, mulheres que não ficam assim esperando a vida acontecer, que esperam no Senhor, mas que entendem que precisam fazer a sua parte, a gente sabia que se a gente trouxesse apenas o conceito da excelência, nós poderíamos induzir mulheres a correrem uma carreira muito perigosa, que é a carreira atrás da perfeição. Eita. Nós não pregamos perfeição aqui. Quando a gente fala de excelência, nós estamos falando do que realmente isso significa. Excelência é diferente de perfeição. A perfeição pode nos escravizar, o desejo pela perfeição pode ser um peso nos nossos ombros. Pelo contrário, a excelência já nos leva para um lugar mais de realização e satisfação. E o simplesmente ele vem para ser esse tempero. Por quê? Ele é o nosso teto. Ele é o equilíbrio dessa excelência. Na condição que eu tenho, o simplesmente traz a leveza do respeito pela fase que eu estou vivendo, pelo respeito daquele momento de vida que eu estou, ali eu sou simplesmente, eu sou leve. Eu entendo que há um limite. Então, eu faço o melhor na condição que eu tenho. Na condição que eu tenho. Então, hoje, o nosso melhor é isso que nós estamos fazendo aqui, esse estilo de podcast, dessa forma, que a gente está feliz, porque na nossa concepção está cada vez melhor. A gente está conseguindo fazer do jeito que a gente sonhava, a gente está aqui nas poltronas e tal, está com o nosso coração realizado. Mas talvez na próxima temporada a gente consiga fazer melhor ainda. Uau. E assim vai indo. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos nos desenvolvendo.
vivendo, vamos crescendo, avançando. E conforme as fases da nossa vida também, nós vamos dando foco para aquela área que naquele momento ali, ela está mais em evidência. Uau. Então, por exemplo, uma mulher que é recém-casada, qual é a área da vida dela que está em evidência naquele momento? Precisa ser o casamento. Afinal, vai começar uma nova rotina, vai começar uma nova forma de viver. Então, o foco dela vai estar ali. Ela precisa ser excelente nisso, dando o melhor dela, se entregando, mas sem deixar de ser excelente também nas outras áreas, que não são o foco dela agora, mas que ela vai dar o melhor naquela condição, não é assim? É sobre isso. E quando a Lê bem trouxe a questão da excelência e o simplesmente como um equilíbrio, como um limite para essa excelência, porque nós não queríamos aqui pregar a excelência a qualquer custo. Isso. A gente não queria aqui realmente levar as mulheres a uma busca ilimitada, infinita por fazer o melhor e chegar a essa perfeição, a esse perfeccionismo. Não era sobre isso, porque realmente não existe isso. Agora, a gente acredita, sim, que a excelência é um aperfeiçoamento. Sim. É como a Lê trouxe como exemplo. Hoje a gente está aqui, a gente se sente realizada porque a gente fez esse podcast melhor do que os outros, mas o próximo, a 4ª temporada, a gente já está sonhando em acrescentar mais uma pitada de excelência. É isso. Porque à medida que a gente também vai crescendo, evoluindo, a gente vai abraçando mais habilidades, oportunidades, fazendo novas conexões. Então, o Senhor vai também nos proporcionando esse nível de excelência. E o simplesmente, que é diferente de ser simplista, é um simples que não é superficial. O simplesmente, ele vem de fato para trazer essa consciência dos limites, até onde a gente tem que ir. Quando a gente for estudar essa palavra, até para colocar no nosso e-book, e também a gente esmiuça isso no curso, o simplesmente, na Bíblia, ele pode ser considerado a temperança. Vem desse tempero, mas vem dessa moderação. Muito bom. Porque qual que era a nossa preocupação? Quando a gente fez a pesquisa com as mulheres, até para estudar mais o nosso público-alvo, você, mulher, aí, multitarefas, quando a gente fez essa pesquisa, ouvindo mulheres, porque, de fato, a gente queria ser uma resposta para vocês, criando algo que fosse realmente ser uma ferramenta para o dia a dia. Então, nessa pesquisa, a gente tinha uma pergunta-chave que era livre, era uma pergunta aberta. Como que você se sente no final de um dia? E aí a gente se assustou com a resposta, porque a maioria falou cansada, exausta. E é um lugar que, mulheres, que é uma tendência a ir para esse lugar. Porque, de fato, nós somos essas mulheres com muitas responsabilidades, multitarefas, que vai agregando habilidade e vai abraçando as coisas. A gente vai abraçando as coisas em casa, no trabalho, na igreja. Então, a tendência é ir para esse lugar da exaustão, do cansaço. Só que aqui no Simplesmente Excelente, que vai tratar vários assuntos, a gente realmente é esse alerta, simplesmente não. É leveza, é simplicidade, a gente não vai abrir mão disso. É isso. Nós entendemos que a excelência é a chave para a realização, porque se eu não fizer bem feito, se eu não der o meu melhor, eu vou deixar de semear sementes que vão produzir aquilo que eu preciso para o meu futuro. Então, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer essa entrega. Então, a excelência é a chave para a realização. E o simplesmente é a leveza para o ordinário. Então, é aquilo que faz com que a vida tenha graça, a vida seja gostosa de ser vivida, seja uma vida que eu consigo saborear enquanto eu estou fazendo ela e vivendo ela. Então, eu tenho a minha obrigação, que é de ser excelente, mas eu tenho uma consciência de que eu preciso me respeitar, de que eu preciso ir no meu ritmo, que eu não posso permitir que o mundo imprima em mim o ritmo dele e nem posso permitir que o ritmo de outras pessoas que estão em outras fases, que estão em outros momentos, venham ditar o meu ritmo. Então, esses dois conceitos aplicados na nossa vida como estilo de vida, todos os dias, o tempo todo, eles vão me gerar esse lugar de realização. Uau. Eles vão me levar para esse lugar onde eu consigo contemplar, onde eu consigo enxergar assim, Deus, o preparo de Deus, o cuidado de Deus. E esse é o lugar que nós precisamos viver. A gente sabe que na nossa vida nós temos dias muito bons, mas também temos dias muito difíceis. E, inclusive, nos dias difíceis tem
como ser simplesmente excelente. Exatamente. Lidando com as nossas emoções, lidando com aquilo que vem sobre nós, né? O peso, a angústia, a tristeza. A gente vai sentir, mas vai entender, deixa eu me respeitar aqui. E ainda assim, eu não vou parar de plantar. Eu não vou parar de dar o meu melhor naquele momento. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a colocar limite nas coisas, nas pessoas. E as coisas começam a criar mais sentido, não é? Exatamente, exatamente. E aí, essa combinação, né, do simplesmente o excelente nasce para ser esse estilo de vida para você, mulher, e aí a gente precisava sustentar isso. Isso. E foi aonde que desenvolvemos os pilares do simplesmente excelente. Exatamente. Então, a gente precisava, de fato, imagina uma coluna que sustenta uma casa, a gente precisava desses pilares, né, essas colunas, para sustentar esse novo estilo de vida simplesmente excelente. A longo prazo, né? Exatamente. Porque a ideia não era que fosse só um momento, mas a longo prazo. Exatamente. A nossa ideia não é um conteúdo para hoje, mas amanhã você vai esquecer dele. Não, você vai aplicar amanhã também. A nossa ideia não é fazer uma palestra e você sair daquela palestra, foi muito legal, mas não, você vai sair de lá e a nossa realização é que você aplique isso todos os dias. Isso. Então, é algo que vai ficar incutido na sua vida, né? Vai ficar realmente no seu dia a dia. E aí, os 3 pilares, a gente já vai abrir, esmiuçar cada um deles, mas o primeiro, a gente partiu da espiritualidade bíblica, porque realmente, 2 amigas apaixonadas pela vida e pela Bíblia, e aí a gente, caramba, espiritualidade bíblica é o que vai sustentar isso longo prazo. É isso, porque os princípios da palavra de Deus, eles precisam ser aplicados diariamente. Então, tudo aquilo que a gente faz no SE, tudo aquilo que a gente cria de conteúdo, tudo que a gente pensa, que a gente constrói, seja o curso que nós já temos disponível, o e-book, os devocionais, tudo passa por esses 3 pilares. Mas o pilar da espiritualidade bíblica, nesse sentido, ele é o principal. Porque ele é o filtro, é por onde nós olhamos tudo que nós criamos, nós entendemos que na palavra nós temos a completude. Porque Deus nos criou. E na palavra de Deus nós temos todo o manual de como nós funcionamos. Porque, vou abrir uma janela aqui para já dar mais clareza a respeito disso, o motivo da gente ter entendido em Deus, o que nos despertou para iniciar o Ministério do Simplesmente Excelente foi os nossos atendimentos pastorais. Exatamente. Com uma quantidade gigante de mulheres que não estavam se sentindo realizadas. Faziam muitas coisas, mas não estavam se sentindo no propósito de Deus. Então, fechando parênteses, onde que eu encontro a forma de viver que vai me levar para esse lugar? É na palavra de Deus. Então, a espiritualidade bíblica é um desses pilares, é o cuidado com o nosso espírito, a aplicação dos princípios espirituais em todas as áreas da nossa vida para que, de fato, a gente consiga sustentar esse estilo de vida. Exatamente. E aí, olhando até para a palavra de Deus, a gente entendeu que precisamos ter uma mentalidade renovada. Então, a gente falou muito sobre o cérebro, sobre a mentalidade, sobre as conexões que o nosso cérebro pode fazer, sobre essa capacidade dos neurotransmissores fazerem conexões e o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, em Romanos 12:2, nós temos uma base para isso. E por isso que o segundo pilar não está em ordem de importância, os 3 acabam sustentando o estilo de vida simplesmente excelente, é a mentalidade renovada. Então, tudo que a gente faz aqui é pensado. Isso. Até a nossa logomarca, ela foi pensada justamente com base nesses 3 pilares. Exato. E no nosso propósito como simplesmente excelente. Então, se você vê a nossa logo, mostra ali para elas ler. A gente tem o cérebro, que significa esse segundo pilar, que é a mentalidade renovada. E dentro dele o diamante, eu já vou entrar aqui no terceiro, a gente vai esmiuçando cada um deles. O terceiro é o desenvolvimento pessoal, que é simbolizado por esse diamante, que precisa dessa lapidação. E também ele significa ser indestrutível. Uau. No significado da palavra. Isso. Que é a palavra de Deus. Isso. Porque nós podemos nos cansar, nós podemos realmente, às vezes, até mesmo querer desistir,
mas a palavra de Deus é indestrutível. Então, a nossa logo foi pensada com muito carinho. Na verdade, tudo que a gente posta lá no Simplesmente Excelente, desde o story, a legenda, é tudo pensado nesse estilo de vida simplesmente excelente, né? Exatamente, exatamente. Falando desse segundo pilar, que é a mentalidade, enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando que a partir da década de 80, o cérebro é considerado o objeto de estudo, né? Nunca se estudou tanto sobre o cérebro como nesse tempo. Então, sabendo disso, entendendo disso, a Sabrina é também uma estudante de psicologia, o que também nos trouxe esse desejo de falar mais. Nós somos apaixonados por comportamento humano, né? Por pessoas como pastoras. A gente ama isso, a gente entende a importância de nós entendermos como o ser humano funciona. Por isso que a gente traz estudos dentro dessa área de mentalidade, de funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, para aplicar todos esses conceitos bíblicos, todos esses princípios, e tudo cada vez mais fazer sentido para a gente. Então, quando a gente fala de uma mentalidade renovada, isso serve para a gente também como simplesmente excelente, porque a nossa visão está se ampliando, os conceitos estão se ampliando. Nós estamos cada vez mais entendendo com maior clareza, tendo a nossa mentalidade renovada, para que esses conceitos se ampliem e a gente consiga aplicar cada vez de uma forma mais efetiva. Então, na nossa vida pessoal, particular, é extremamente importante. Uma mulher simplesmente excelente, ela tem que ter a mente renovada. A palavra de Deus faz isso com a gente, renova, nos traz um novo conceito a respeito de algo que eu já tinha um pensamento, eu já achava que funcionava de uma forma. Então, assim também é com todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar atentas a esse renovo que o Espírito Santo está trazendo para nós. Dia após dia, a maturidade traz muito isso, não é? Exatamente. E nós precisamos aceitar essa mudança de mentalidade, porque se você não aceita, porque está numa zona de conforto, e a própria palavra diz, né, não vos conformeis. Então, esse conformado é até uma zona de conforto. Eu fico ali parado, eu não me posiciono. E essa mudança de mentalidade que começa numa decisão que você toma, não, eu aceito esse novo estilo de vida. E a gente já falou muito aqui que esse estilo de vida, ele realmente vai tirar a gente da zona de conforto. Isso acontece conosco também, ele vai nos provocar a ação, a atitude, ao posicionamento. E a nossa mentalidade, então, você aceita, não, eu preciso transformar a minha mentalidade, eu preciso mudar a minha mentalidade. Porque se você não mudar, por querer, você vai ser empurrada a mudar. Você vai ter que mudar, vai chegar uma hora que você vai ter que mudar. Talvez você vai ser provocada pelos seus filhos, talvez você vai ser provocada pelo seu esposo, lá no seu trabalho você vai ser provocada. Na igreja. Porque você não está se renovando, se adaptando, você não está expandindo a sua mentalidade, você não está vivendo as promessas de Deus, porque você está na zona de conforto, você está confortável, acomodada. Então, essa mudança de mentalidade, ela nos traz realmente essa vida, esse viver as promessas de Deus. A nossa maior mudança de mentalidade é quando a gente conhece a Cristo, que aí o nosso olhar muda de perspectiva, mas ela não termina ali. Exatamente. E é isso que a gente precisa entender. Esse renovo, ele é necessário para que a gente acompanhe aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente fala da mulher contemporânea, mulher do século XXI, que foi para essa mulher que Deus nos chamou para falar, para essa mulher que está hoje no dia a dia, que entende que o mundo está mudando e está mudando cada vez mais rápido. Então, para nós que Deus nos fez nascer nesse tempo, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque Deus não errou ao nos fazer nascer nessa época. Ele sabia que a tecnologia estaria a mil, ele sabia que os estudos estariam a mil. Então, pensa, eu falei antes sobre o cérebro nunca ter sido tão estudado. Agora que as pessoas estão descobrindo coisas incríveis a respeito disso, se eu não me atualizo, se eu não pego esse conhecimento e aplico ele na minha vida, eu corro grande risco de ficar para trás. E a mulher simplesmente excelente, ela vai andar no ritmo do Senhor. E a gente sabe, o nosso Deus, ele é um Deus de aceleração, ele é um Deus que faz as coisas acontecerem de forma extraordinária. Amém. E nós já profetizamos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vou até olhar na câmera do meio para pegar eu e a Sabrina, que tudo aquilo que Deus tem para você, você vai viver todos os sonhos, planos, projetos, porque às vezes até parece que você não vai dar conta, até parece que vai demorar muito para uma promessa se concretizar, mas às vezes, Sabrina,
tudo que está faltando. É renovar a mentalidade. Uau, é sobre isso. É sobre essa atitude, essa decisão. É isso. Mas para isso, não, se você tá pensando assim, nossa, as meninas estão falando, até faz sentido, mas por onde eu começo? Aí nós temos o terceiro pilar, que é o Isso. desenvolvimento pessoal. É isso. E aí, nesse desenvolvimento pessoal, é que a gente vai trazer inúmeros temas para afiar você, para isso. esticar você, para ferramentar você para realmente aplicar o estilo de vida simplesmente excelente. Então, o desenvolvimento pessoal vai ter vários temas. E como a gente está falando com mulheres com muitas responsabilidades, a gente escolheu alguns que fazem mais sentido para todas, mas vai ter alguns mais específicos. Mas vamos lá. Gestão das emoções. Olha que ferramenta poderosa. Ajudar você importante. a administrar suas emoções. Gestão financeira. Olha, todo mundo precisa de alguma forma se envolver, né, com o dinheiro. Precisa, de alguma forma, dentro da sua casa, auxiliar nessa gestão, nesse planejamento. Nós temos uma pauta só sobre gestão financeira. Nós temos também gestão do tempo. A gente fala muito disso também, porque, afinal de contas, né, 24 horas está aí, a gente precisa administrar bem essas 24 horas para cumprir o propósito de Deus. Quais mais temas a gente tem, Lê? Então, nós falamos muito aqui sobre liderança, porque entendemos que cada uma de nós, em alguma esfera, precisamos liderar, e liderar da forma correta vai nos trazer os benefícios, vai nos trazer colheita dessa liderança. A gente fala muito também sobre comunicação, que é uma habilidade necessária, ainda mais nesse tempo. Exatamente. Nós estamos com rede social, a mil aí. Nós temos, nesse tempo, tanta necessidade de fala, seja em relações interpessoais, quanto relações de trabalho. Para a gente comunicar a palavra, é necessário, sim, uma comunicação assertiva e afiada, da forma correta mesmo. Então, é uma habilidade que a gente também traz muito aqui no Simplesmente Excelente, entre outras. Exatamente. Mas nós entendemos que o que a gente precisa fazer é estar sempre se desenvolvendo. Se atualizando, em crescimento. E aqui, como a Sá disse no início, a gente trouxe, e a gente procura trazer habilidades que vão ser, de alguma forma, usadas pela maior parte das mulheres, ou por todas as mulheres. Elas vão precisar dessas habilidades. Mas a gente também incentiva a você buscar aquelas habilidades específicas do seu chamado, específicas do seu propósito de vida. Aquelas habilidades, aquelas necessidades exclusivas daquilo que Deus tem te chamado. Então, vamos lá, a Sabrina, dentro do trabalho dela, tem as habilidades inerentes ao teu trabalho que tu precisa desenvolver. E o Simplesmente Excelente, que é fazer o melhor na condição que eu tenho, nos chama para esse lugar. Ó, vamos fazer o seguinte, muito bom, você conseguiu até chegar até aqui, tá muito legal, mas será que não dá para fazer mais? Não tem um curso que você pode se aperfeiçoar? Uau. Será que não tem uma ativação que você pode fazer para que você se desenvolva melhor em todas as áreas da sua vida? E olhando para o seu trabalho agora nessa, ou você como mãe, ou você como filha de Deus, ou você como pregadora, o que eu posso fazer para melhorar, para me desenvolver? É uma pergunta que o estilo de vida Simplesmente Excelente está sempre fazendo para a gente mesmo. Isso. Porque se é fazer o melhor na condição que eu tenho que estar sempre perguntando, será que eu tenho condição de fazer melhor ainda? Exatamente. Agora eu tenho mais recursos, então eu posso investir naquele curso que antes eu não podia. Agora eu tenho mais tempo, então agora eu posso fazer tal coisa que eu não podia. Agora eu me mudei de cidade, então agora o Simplesmente Excelente, ele vai ser um lembrete diário que você realmente precisa entregar o seu melhor, considerando os seus limites. Então a gente fala muito sobre identidade, sobre propósito, sobre autoconhecimento. Tudo isso está dentro do desenvolvimento pessoal. Por que a gente está trazendo isso? Porque é completo, é de fato algo que consiga te ferramentar no dia a dia de forma completa. E o detalhe aqui é que se a gente está falando tudo isso é porque a gente está vivendo isso até mesmo Simplesmente Excelente. Quando a gente começou há mais de um ano atrás, a gente começou com algumas ferramentas e a gente foi à medida da caminhada trazendo, agora vamos fazer um devocional, agora vamos fazer uma comunidade, agora vamos fazer um curso. Então, a gente começou a aumentar aí o número de ferramentas para também capacitar você, mas foi também um aperfeiçoamento nosso. A gente também teve que se desafiar
para realmente colocar em prática esse propósito que é o Simplesmente Excelente. E é tão engraçado, né, sabe? Olhando para o Simplesmente Excelente, quantas vezes a gente implementou uma nova regra, implementou uma nova regra, assim, para nós, né? Como administradoras e criadoras de conteúdo. Vamos fazer tal coisa. E eu lembro que muitas vezes eu pensava assim, nossa, mas agora eu não consigo acrescentar mais nada. Isso aqui é o máximo que eu consigo fazer. Mas a gente vai fazendo, Deus vai dando graça. Exatamente. Porque você está fazendo aquilo que Deus está te mandando fazer. E logo, uns meses para frente, a gente já conseguia acrescentar algo mais. Então, legal, conseguimos fazer isso, implementamos, colocamos na rotina. Agora vamos fazer mais tal coisa? E assim vai indo. E é assim na vida. É assim na vida. Nós não podemos nos acomodar de forma alguma, porque o Espírito Santo não é acomodado, ele está sempre nos chamando para sermos mais parecidos com Cristo, para darmos o nosso melhor. O desenvolvimento pessoal não nos deixa ficar acomodados e a mentalidade sendo renovada também não deixa a gente ficar acomodado. Então, essa mulher, ela é desafiada, ela é convidada a todo dia olhar ao seu redor. E a gente quer que você faça essa reflexão agora mesmo. Olha ao seu redor. O que você pode fazer de melhor por você? O que você pode fazer de melhor para a sua vida, para aquilo que hoje é sua responsabilidade, para a sua família? Às vezes é um pequeno ajuste. É um pequeno ajuste na nossa rotina, na nossa semana, no nosso dia a dia, que vai trazer grandes resultados, grandes colheitas. Sensacional. E o detalhe, né, Lê, porque a gente sempre, até no e-book, a gente escreveu sobre isso. O excelente, que é isso tudo que a gente está falando, e aí tem as ferramentas de desenvolvimento para você ser excelente, mais excelente do que você já é, que é o exterior, é o que aparece, é o resultado, é o que você faz. E o simplesmente é aquele olhar mais para dentro. Então, a gente tem vários temas no desenvolvimento pessoal que leva para esse simplesmente. Como, por exemplo, a gente fala de descanso, a gente fala sobre day off, a gente fala sobre autocuidado, a gente fala sobre sono, a gente fala sobre esses cuidados que é para a gente poder se manter firme nessa jornada que é a longo prazo. Porque, como a gente falou, o SE não é só para uma hora, não é só para um dia, não é só para um ano. O SE é para te acompanhar na sua jornada de vida. E tornar essa mulher simplesmente excelente. Então, a gente tem todos esses conteúdos. E aí você pode estar pensando aí, caramba, então simplesmente excelente, ele é um estilo de vida que tem como propósito inspirar e capacitar mulheres, que conta com 3 pilares, que é a espiritualidade bíblica, mentalidade, desenvolvimento pessoal, mas de que forma a gente reverbera isso para você? Através das nossas redes sociais. Então, no Instagram a gente tem conteúdo diário, tem um devocional já de manhã para inspirar você com uma palavra de Deus aplicada na nossa realidade de ser multitarefas. Então, a gente tenta trazer essa linguagem da palavra de Deus, que é o que de fato nos move. Então, além do Instagram, nós temos a comunidade. E na comunidade a gente... Como é que a gente faz lá na comunidade para as mulheres? Lá a gente aprofunda tudo aquilo que nós tratamos como temas lá no Instagram. Na comunidade a gente tem um conteúdo gratuito. É uma comunidade no WhatsApp. Você pode clicar no link que está aparecendo na descrição do vídeo. Ou então lá na bio do nosso Instagram você consegue também acessar a comunidade do Simplesmente Excelente. E lá a gente aprofunda, a gente conta todas as novidades. Porque muita coisa acontece. Para você ficar sabendo, lá é o melhor canal. Além da comunidade, nós temos também aqui no YouTube esse canal aberto com você, mulher, com esses episódios que agora estamos entrando na 3ª temporada. Esse é o primeiro episódio nesse cenário, mas depois desse tem mais 9 episódios nesse cenário com convidadas, aprofundando os temas. E, além do mais, nós temos lives semanais tratando sobre o tema do mês, entendendo como esse conceito pode ser aplicado em cada área. E são todas essas ferramentas para te aperfeiçoar. Além de tudo isso, nós criamos de uma forma organizada um curso que ele conta com e-book e videoaulas, com ferramentas para você aplicar, onde a gente fala de cada um desses conceitos, que aqui a gente falou de forma resumida. Lá no curso nós trabalhamos e aplicamos esses conceitos na sua vida, para que de fato você consiga ser essa mulher simplesmente excelente. E é tão lindo os testemunhos e depoimentos que a gente já tem recebido desse curso, de mulheres que têm sido transformadas por esse conceito, e eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Então, você que entende, que quer se aprofundar nesse estilo de vida simplesmente excelente,
excelente, você precisa adquirir o nosso curso. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque Uau, é bom demais, realmente. É muito bom. Né? É um investimento para você e não só para você. Porque quando você passa por uma transformação, outras pessoas são impactadas também. Então, a mulher simplesmente excelente, ela vai impactar outras vidas. Isso. Ela vai impactar as famílias. Sempre quando a gente faz a nossa oração, orando por você, mulher, a gente sempre fala, Senhor, chega nessa mulher e transforma a vida dela, a ponto que ela vai transformar a casa dela. Ela vai transformar a família dela, a história dela. Então, a gente ora por isso, porque a gente entende que quando há uma mudança em mim, eu consigo, de alguma forma, impactar no outro. Exatamente. E isso também, Sá, tem muito a ver com outro conceito que a gente traz no SE, com muito temor, mas entendendo que a gente precisa abordar esse assunto porque tem muito a ver com a gente, que é uma unidade. Uau. Dentro do Simplesmente Excelente, dentro da nossa vida, que é a alegria de poder compartilhar a jornada com alguém. Nós somos duas amigas com um propósito, nós entendemos que a gente podia unir as nossas potencialidades, entendemos as nossas diferenças, mas entendemos que nós tínhamos um lugar em comum para chegar e que a gente poderia se dar a mão e caminhar junto para esse lugar. Agora, a mentalidade do mundo, ela é uma mentalidade de que não tem como dar certo uma junção de mais do que uma pessoa. Não tem como dar certo, que é muito desafiador, muito difícil, um projeto que conta com mais pessoas, porque uma delas só que vai brilhar. Porque apenas uma delas, uma vai pensar uma coisa, outra vai pensar outra, vai chegar um momento que não vai dar certo. E querendo quebrar essa ideia, entendendo o princípio da unidade que a Bíblia nos traz, nós também trazemos esse conceito que não está dentro de um pilar. Não é que seja um pilar para o Simplesmente Excelente, mas é um princípio muito importante para a gente, que é o princípio da unidade. E no nosso curso e no nosso e-book, nós também temos um capítulo só falando sobre isso. Só esmiuçando isso. A gente entendeu e vive que como a Bíblia fala, é melhor serem dois do que ser um. E a gente entendeu que para realmente eliminar a barreira da comparação e da competição entre as mulheres, nos unir para realmente cumprir esse propósito, era algo que queimava no meu coração, era algo que queimava no coração da lei. Então, a gente entendeu por que não fazer juntas, por que não sonhar juntas, por que não agir juntas. E é isso que a gente tem feito há mais de 1 ano nessa caminhada e tem sido muito gostoso. Eu tenho aprendido muito com a Lê. Eu imagino que ela também aprende comigo. Sim, com certeza. E essa troca que nos enriquece e, de alguma forma, a gente quer realmente representar para as mulheres que é melhor a gente estar juntas, colaborando, unidas, porque aí sim a gente se fortalece, a gente é mais forte. A Bíblia fala sobre isso, né? Que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro está ali para levantar. E quantas vezes a gente já viveu isso dentro do Simplesmente Excelente, quando vou usar uma palavra do gaúcho, uma estava tucanada, cheia de coisa para fazer, a outra supria aquela necessidade, e assim vai indo, né? Quando uma respeitando o tempo da outra, cada uma se respeitando também, aplicando o conceito do Simplesmente Excelente, tornando isso leve, legal, gostoso, porque esse é um princípio que a gente não abre mão aqui. Exatamente. A gente sempre se olha e fala, olha, não vai valer a pena o momento que isso for uma obrigação, o momento que isso for uma coisa pesada. A gente leva com muita responsabilidade, não quer dizer que toda vez que a gente está gravando alguma coisa, a gente está extremamente à vontade de fazer aquilo ali, mas a gente entende que é importante, a gente entende que tem um caminho para a gente chegar e aí já enche nosso coração de alegria, a gente vai lá, faz com prazer, dando o nosso melhor também, agora que a gente está morando em estados diferentes, mas sempre dando o melhor na condição que a gente tem. Então, isso é muito especial. E a gente quer incentivar você a ser essa mulher que incentiva outras mulheres, a carregar mulheres com você, a ajudar mulheres. Inclusive, se você está aqui acompanhando até agora, pega esse link, manda para uma amiga, diga para ela, olha, eu lembrei de você enquanto eu assistia esse podcast, tem um estilo de vida, tem uma forma de viver que eu quero compartilhar com você para que a gente possa viver juntas e ser simplesmente excelente uma na vida da outra. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Às vezes, as diferenças gritam, às vezes, o pensamento diferente, ele vem, mas a gente, por ter o mesmo propósito, o mesmo coração, a gente consegue resolver, não é assim? É sobre isso, é sobre isso. Então, você que está encaminhando para essa amiga, você já pode dizer para ela, tem muito conteúdo, como a Lê falou, que
totalmente gratuito. Então, a nossa ideia não é que o Simplesmente Excelente seja um peso para você, nada disso. Mas se você dedicar alguns minutos diários para visitar o Instagram, ver a palavra devocional, repostar algo no seu Instagram. Semanalmente a gente tem a live, então você tem a semana aí para investir tempo, para assistir a live. A cada 15 dias a gente tem um novo episódio do Simplesmente Excelente Podcast com uma convidada que é especialista no que ela vai trazer pra gente. Então, vamos lá, organiza aí a sua agenda. Você pode ir lá todo dia dedicar uns 15 a 30 minutinhos, semanalmente, 1 horinha para live. Não é nem 1 hora, é 47 minutos que a gente tenta ser realmente ali na pontual. E a cada 15 dias o episódio de podcast, tudo isso de forma gratuita, combinado com a comunidade, que você vai receber algum material, vai receber algum conteúdo detalhado, alguma atividade para você fazer e realmente exercitar tudo isso que a gente está falando. Muito bom. E aí, se você quer ser a nossa aluna e aprofundar em todos esses assuntos, daí você adquire nosso curso, que inclusive sempre vem um presente, então a gente tem alguns bônus lá incríveis, que a gente tem o prazer de presentear você com esses bônus. Então, entra lá no nosso link, que vai ter todo o conteúdo isso lá para você entender mais sobre isso. E também, a gente pode dizer que a gente tem vivido isso. É verdade. E a gente está colhendo bons resultados. É verdade. Bons frutos no nosso dia a dia. Isso é muito bonito nessa. E eu acho que o nosso andar aqui do episódio já está chegando ao final, mas a gente precisa falar também de que é um dos últimos assuntos dentro do curso e dentro do e-book, que é ter uma rotina de vida SE. Que é todos os dias. Porque quando você fala, Sá, da gente estar colhendo fruto, é porque a gente está aplicando isso todos os dias, né, no nosso dia a dia. De fato, a gente entende que todo dia eu posso ser simplesmente excelente, eu posso fazer o básico bem feito, eu posso dar o meu melhor, eu devo me respeitar, eu devo respeitar o propósito de Deus para minha vida, eu devo me lançar nesse propósito de fato, e aí isso vai nos trazendo a alegria do dia a dia, do ordinário, né? Como a gente falou antes, a chave para a realização e a leveza para o ordinário. Está aqui no Simplesmente Excelente. Então, fazer o básico bem feito, mudar pequenos hábitos, né? Nós não somos aqui perfeitas. A gente tem muita coisa para melhorar. Quando a gente fala de pequenos hábitos, já vem na minha cabeça academia, alimentação, tem muita coisa para a gente fazer. Quanta coisa a gente precisa, mas quanta coisa a gente já conseguiu colocar em prática, entendendo esse conceito, entendendo essa melhoria, né, contínua, essa manutenção contínua. É como um carro ali, que você tem que estar sempre melhorando, sempre fazendo manutenção, para que ele possa funcionar. Assim somos nós também, né, com esse cuidado, entendendo a prioridade de cada coisa. Então, num dos últimos capítulos do nosso e-book, do nosso curso, a gente fala muito sobre isso, porque realmente, se eu quero ser uma mulher simplesmente excelente, eu preciso olhar para esse meu dia a dia, para o ordinário, não é? Exatamente. E é por isso que eu tenho certeza, Lê, que eu estou falando com mulheres simplesmente excelentes. Você que é esposa, você é uma esposa simplesmente excelente. Amém. Você que é mãe, você é uma mãe simplesmente excelente. Você que é ativa no mercado de trabalho, você é uma profissional simplesmente excelente. Você que é pastora, você é uma pastora simplesmente excelente. É isso. E tantas outras mulheres, em tantos outros papéis. Você abraça essa identidade, esse estilo de vida. Eu sou simplesmente excelente. Isso. E eu tenho uma pergunta para fazer para essa mulher, que ela pode deixar aqui. Para você, o que é ser simplesmente excelente? Porque essa é a pergunta que a gente termina todos os episódios. E eu quero fazer essa pergunta para Lê. Ah, mas eu ia fazer para você. Então tá, então faz para mim, depois eu faço para ti. Então, assim, e se fosse para resumir uma frase, porque tudo que a gente falou aqui faz parte do estilo de vida, incorpora esse estilo de vida, né? Mas se fosse para resumir, né, em uma frase, o que é uma mulher simplesmente excelente? Muito bom. Uma mulher simplesmente excelente para mim é uma mulher que conhece o seu propósito, sabe? Que sabe quem é. E ela vive uma vida entendendo cada estação, cada momento. Ela sabe que tem uma jornada para ela chegar até lá. Ela sabe que tem um passo a passo, tem um dia a dia, tem uma rotina, tem muitas áreas para ela cumprir, mas que se todo dia ela fizer a porção daquele dia, ela vai chegar lá. Então, para mim, a mulher simplesmente excelente é essa mulher. Uau, sensacional, maravilhoso. Deus é incrível, né? E para você, minha
amiga, minha parceira de ministério. Uau. O que é ser uma mulher simplesmente excelente? Uma mulher simplesmente excelente para mim é uma mulher que é protagonista da sua história. Uau. É uma isso. mulher que ela não aceita a cadeira do vitimismo para ficar acomodada naquele lugar, olhando para suas imperfeições, mas é uma mulher que se levanta e é protagonista da sua história. Uau. Ela decide abraçar o novo, ela decide desenhar uma nova jornada, ela decide ser intencional em tudo que Aleluia. ela é, em tudo que ela faz. Para mim, uma mulher simplesmente excelente é essa protagonista. Incrível. Uau. É isso. É isso. Que a gente possa, né, ter sempre esse coração. O meu maior desejo, Sá, é que essa mulher que está nos acompanhando, ela não pense que o simplesmente excelente não é para ela. Uau. Porque o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração é que é possível para todas nós, para toda aquela mulher Amém. que quer viver uma vida de realização. Então, que você abra seu coração, acompanhe com a gente essa 3ª temporada, acompanhe cada convidada, tudo aquilo que vai ser ministrado aqui, vai lá na comunidade, faça os exercícios, se aplique a entender, a conhecer, a se conhecer, se sustente nos pilares do simplesmente excelente. Eu tenho certeza que essa vida de realização, de plenitude, Uau. que Deus tem para você, vai trazer para o seu coração tudo aquilo que você precisa para ser essa mulher realizada, ser essa mulher que incendeia outras mulheres, que é bênção para dentro da sua casa, para sua família, porque o simplesmente excelente, ele veio para todas as mulheres. Uau, é sobre isso. Muito bom, isso. hein? É Muito isso, minha bom. amiga. Fechamos esse episódio, Uau. então. Com certeza. Muito eu tô bom. aqui já pensando, sonhando com essa mulherada, simplesmente bom excelente. demais, bom demais. Minha amiga, Yes. mais um pronta para essa 3ª temporada? Uhul! Vamos com tudo? Vamos com tudo! E você aí de casa, vamos com tudo nessa 3ª temporada do Simplesmente Excelente Podcast. Esse é o primeiro episódio. Tem mais 9 por aí. Nos acompanhem porque tá demais. Um beijo. Beijo, mulherada! Até mais. Uhul!